Olá, sejam bem-vindos ao CISD Talks, em parceria com o Cinemaster. Estamos falando diretamente do CMO Summit. E ao meu lado está a Ana Laura, CMO da Braskem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Obrigada por ter aceito o convite. E você acabou de descer do palco. E a minha primeira pergunta é, o que você contou para a galera aqui hoje? Eu participei de um palco sobre marcas B2B, né, e conversam com os diversos públicos. Então, por que uma marca B2B faz marketing, por que ela dialoga, principalmente com os públicos mais distantes da marca. Que legal. E essa me dá o gancho para a primeira pergunta. O B2B é um público muito específico e até mais desafiador que o B2C. Qual que é o segredo, a estratégia que vocês utilizam para não falar de plástico? Não, a gente fala também de plástico, né? Aliás, o que nós temos, na verdade? Por que uma empresa B2B faz comunicação e marketing? Porque ela precisa construir um colchão reputacional, né? A marca precisa ser reconhecida para ter uma licença social para operar. Mas é muito difícil as pessoas saberem aonde o produto está na vida delas, né? A Braskem está na vida de todo mundo o tempo todo. A gente produz polipropileno, polietileno e PVC. Então, desde a escova de dente de manhã, do seu carro, do colchão, do tapete, dos alimentos, né, da embalagem, está o tempo todo na sua volta. Só que isso não muda o poder de compra. Você não vai no supermercado e vai comprar um produto porque a embalagem é feita com plástico da Braskem. Então, a gente sabe que a gente é muito importante na cadeia, mas a gente não impacta a gôndola. Mas o resíduo plástico no lugar errado, ele impacta a percepção sobre o produto. Se a empresa, por exemplo, não toma os devidos cuidados e tal, acaba que transparece, né? Exatamente. Então, assim, a gente defende muito a economia circular, né? O que a gente está acostumado hoje é uma economia linear. Você produz, usa e descarta no meio ambiente, que é errado. Então, a gente está fazendo de tudo para que a economia circular aconteça. E a economia circular ela precisa ter 3 atores muito ativos. A iniciativa privada, produzindo da forma correta e fazendo com que toda a cadeia... Então, eu produzo a matéria-prima, meu cliente faz a embalagem, ele vende a embalagem para quem vai colocar o produto lá dentro, que a gente chama de brand owner. E esse brand owner que vende para o consumidor final. Então, eu preciso garantir que toda essa cadeia, até chegar no consumidor, seja feita da melhor maneira, mais sustentável e mais correta, né? O produto já pensado, desenhado desde a sua embalagem, para ele ter alta reciclabilidade e consumir o menor número de matéria-prima possível. O consumidor ele tem um papel fundamental, porque ele tem a decisão de compra do consumo consciente e a decisão do descarte correto. Então, eu preciso chamar a atenção da sociedade da importância do papel dela nisso, porque se ela não descartar correto, eu não consigo fechar esse ciclo. Se o plástico for parar no lugar errado, eu não consigo coletar. E depois que ela descarta correto, entra o poder público com a coleta e a coleta seletiva para a gente poder direcionar para a reciclagem, né, para centrais de reciclagem e poder voltar o produto. A gente produz um plástico feito de plástico reciclado, chama o vinil. E a barreira que a gente tem é acesso a um lixo de qualidade. Os lixos chegam muito contaminados. Então, custa caro você ter acesso ao lixo de qualidade. Parece absurdo, mas é exatamente o que acontece. Então, para cada stakeholder, a gente tem um mapa de stakeholders definindo qual é as respostas que eu quero construir com cada público. Então, tem públicos mais próximos da marca, mercado financeiro, os próprios clientes, né, formadores de opinião do segmento, eles conhecem bem quem é a Braskem e o que a gente faz. Mas eu tenho os públicos mais distantes, a sociedade é o mais distante deles, que ela não sabe onde a Braskem está na vida dela. Mas para esse público, para a sociedade, a gente definiu falar sobre o resíduo, falar que o plástico tem uma importância muito grande na vida das pessoas e que ele tem um papel fundamental em participar desse ciclo de educação ambiental, de consumo consciente e descarte correto. Então, a gente, toda vez que fala na sociedade, a gente fala sobre educação ambiental. Que interessante. E como, com várias frentes de stakeholders que vocês possuem, como vocês trabalham e gerenciam os multicanais de comunicação com eles? Bom, vamos lá. Nos canais digitais, a gente tem um social playbook, onde a gente definiu qual é o perfil de cada canal. Então, no Instagram, o que a gente conversa, no Facebook, no TikTok. Então, depende da campanha que a gente vai fazer no LinkedIn, que é um canal super importante para a gente. Até porque são públicos diferentes que consomem, né? E a maneira então... de falar é diferente. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente vai nos festivais, né, a gente já patrocinou o Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, nessa educação ambiental das pessoas descartarem corretamente o plástico nos nossos estantes e ganharem brindes feitos de plástico. Ou seja,
Quando eu descargo corretamente o plástico, ele volta para mim como benefício. Então, em ações como essa, por exemplo, a plataforma que a gente usou foi, a gente fez o patrocínio do Multishow, que transmitia para todo mundo, né, o que estava acontecendo no evento. A gente usou muito stories no Instagram, porque daí eram vídeos que convidavam, usamos o TikTok, e aí usa menos o LinkedIn. Mas quando eu vou falar de um investimento, por exemplo, que a gente acabou de inaugurar um terminal marítimo no México, aí eu já uso um perfil diferente, formatos diferentes. Não é só a mídia, são os formatos, né? Então, o Stories, ele acontece, ele entrega de um jeito, o Carrossel entrega do outro. Então, a gente tem tudo isso desenhado. O público, o assunto que a gente vai fazer e quais são os canais que a gente utiliza, tanto digitais quanto online, seja TV, jornal. A gente usa ainda, quando vai falar com o mercado financeiro, a gente usa bastante jornal, né, que tem um meio de credibilidade forte. Que legal. Quando a gente fala de IA, ela está presente no setor de vocês? Tem tido algum impacto? Ela beneficia? Ela prejudica? Está super presente e ela beneficia muito. Então, assim, nas atividades de marketing, a gente já usa, tem uma pessoa de BI na minha equipe, que olha a performance, compra de mídia, performance nossa, então usa bastante BI para aumentar, potencializar essa inteligência. A equipe de conteúdo, que produz, a gente tem dentro de casa 2 designers e 2 redatores, então eles usam bastante AI para aumentar, né, a produção desse conteúdo, mas o mais importante para a gente é a área de inovação. A gente tem laboratórios de biotecnologia, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A gente inaugurou um de biotecnologia em Boston em setembro do ano passado, porque a gente acredita muito que o futuro do plástico são os plásticos bio. A gente já produz o plástico verde, que é feito de cana-de-açúcar, há 15 anos. E a gente investe muito na biotecnologia. E a gente sabe, a gente viu na AIM-Web, no SXSW, que o Super Cycle Tech, que ela chama, que as 3 tecnologias que vão impulsionar muito grande as mudanças são exatamente a biotecnologia, a inteligência artificial e a conectividade das coisas, a internet das coisas. Então, e a gente associa a biotecnologia à inteligência artificial na busca de novas matérias-primas bio para a produção do plástico. Sensacional, muito bacana, não é? Se você puder deixar uma dica prática para quem nos ouviu até agora, qual seria o segredo? O B2B, o marketing no B2B é muito legal. As pessoas costumam achar que marketing é só bem de consumo, é só gôndola. Então, a gente estava falando exatamente no painel. Existe uma capacidade de entrega, um fascínio do marketing B2B, porque, por exemplo, no caso da Braskem, todos os segmentos me interessam. Então, o plástico está na automobilística, ele está no agro, na agricultura, usa muito. Ele está nos bens de consumo, ele está na saúde, né? Hoje você vai no hospital, 100% é feito de plástico. Então, você como profissional de marketing, você tem a oportunidade de estudar e de estar presente em todos os segmentos. A Braskem é uma empresa de navios, a gente transporta a matéria-prima no mundo. Então, vai ter o batismo de um navio daqui a 2 semanas na China. Então, são coisas assim, completamente diferentes. Então, você como profissional, você consegue viver várias vidas, vários segmentos, estudar em posicionamento de produtos ou posicionamento da marca, muito maior do que se você tivesse um segmento específico deles. Em uma palavra, hoje nós somos uma agência de publicidade 360 focada em B2B, então eu super entendo esse olhar, e uma produtora de audiovisual. O que um parceiro não pode faltar de jeito nenhum com vocês? Qual é a principal característica de um parceiro para vocês? É entender a estratégia da empresa, o planejamento. Eu falo que muitas vezes quem contrata a agência olha mais a criação. Óbvio que a criação é super importante, mas para a gente o planejamento é fundamental. Porque é o tipo de comunicação que não é um título e uma foto que entrega. É uma comunicação que precisa ser mais profunda, tem que ter um conteúdo atrelado e não pode ser chata. E vamos combinar, falar de butadieno, para-chileno, é chato, né? Não é simples. Então, como é que eu, através de um planejamento bem estruturado, que entenda o negócio, que entenda a marca, a gente consegue tirar essa essência? Então, para mim, numa agência, o planejamento é fundamental. Sensacional. Tem uma última perguntinha também. Qual que é a previsão de futuro? As novas gerações, elas estão mais preocupadas, estão mais conscientes, elas estão com a intenção de reciclar mais, de usar mais ou não? A boa notícia é que sim, né? E a gente quer muito, a gente estimula isso, a gente tem um projeto de educação ambiental com diversas escolas. A gente acredita que cada vez, por isso a gente investe tanto em plástico de fonte bio. A ideia é que
não existe uma vida sem plástico hoje. O plástico ele salva vidas, Tá ele presente. protege. Não, e ele protege. Um carro hoje tem muito mais plástico, o número de acidentes que as pessoas se machucam é muito menor, porque ele absorve impacto. O carro é mais leve, consome menos combustível, ou seja, emite menos CO2. E aí você pode, para todos os segmentos, ver os benefícios. Mas ter alternativas de plástico que sejam recicláveis ou de fontes renováveis é o futuro. E o nosso investimento, nossas pesquisas estão 100% para isso. E não só a sociedade vai pedir essa nova geração, como a gente acredita que deve ser obrigatoriedade. A gente trabalha para que leis exijam cada vez mais, por exemplo, produtos que removam CO2 da atmosfera. A gente não vai conseguir atingir as metas de mudança climática se a gente não obrigar que produtos captem CO2. E aí o nosso plástico verde, por exemplo, que é de cana-de-açúcar, ele capta mais CO2 do que emite no processo de produção. Então, nossos estudos são voltados para isso, para inovações que sejam sustentáveis. Então, as novas gerações vão exigir, ainda bem que vão, Que boa e notícia. a gente vai ter preparado para isso. Que legal. Ana, muito obrigada por esse bate-papo incrível. De verdade mesmo. E para vocês que nos assistiram, nos ouviram até aqui, continue acompanhando que tem muito mais episódio chegando por aí. Até o próximo. Tchau, tchau.